Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais uma Curiosidades Bíblicas e a curiosidade bíblica de hoje é a continuação, certo? Sobre a genealogia. Então, nós vemos que no primeiro vídeo de genealogia foi de Adão e Eva, né, que tiveram os 3 filhos, né? Os 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Certo? Nós vemos a descendência de Caim e a descendência de Sete. E chegamos até Noé, e sabemos que Noé, a esposa de Noé, é Naamá. Então, vamos começar hoje com a descendência de Noé. Noé casou com Naamá, né? E Naamá teve 3 filhos de Noé, que foi Cã, Sem e Jafé, certo? Então, cada um desses 3 filhos de Noé tiveram muitos filhos. Então, povos, né, bíblicos e nações saíram desses 3 filhos de Noé, certo? Então, vamos começar com Jafé. Jafé teve 7 filhos. Primeiro, Gomer. O segundo, Magog, que é um povo muito conhecido, né, na Bíblia, sobre a guerra Gog e Magog. Né, nós temos Madai, temos Javã, que na tradução para o português são os gregos, certo? Então, vamos ver Tuval, Meseque e Tiras, certo? Então, vamos falar de Gomer, certo? Gomer, né? Teve um filho, na verdade, alguns filhos, e um deles se chamou Askenaz, certo? E Askenaz é o povo germânico, né? Não só esses pais foram formando nações, mas também os filhos foram formando, né? Então, nós aprendemos também a região onde eles viviam, tá certo? Então, fique ligado. Então, nós sabemos que o povo grego e o povo germânico e muitos outros povos vivem aproximadamente do que nós chamamos hoje de Europa, certo? Então, nós sabemos que a parte dos povos europeus são descendentes de Jafé, certo? E agora vamos para Cã. Cã teve 4 filhos, né? E os 4 filhos de Cã foi Cush, né, que está associado aos povos africanos, né? Mizraim, que é o Egito, né? Put, Canaã, né, que vamos lembrar que Canaã, como filho de Cã, neto de Noé, né, que participou, né, com o pai do pecado que eles fizeram com Noé, né? Então, por isso foram amaldiçoados, certo? Mas vai ser muito importante também como um povo bíblico, né? Não vamos esquecer que vai também habitar a terra de Canaã, tá certo? Então, que é a terra de Israel. E ele tem muitos filhos, e cada um vai habitar uma parte de Israel, na terra, né, de Israel, ou nos arredores, certo? Ok. Então, os filhos de Canaã são os seguintes, certo? Os filhos de Canaã são os seguintes: Zidom, que é o que chamamos hoje de Líbano, Et, Jebus, né, os jebusitas, os amoritas, né, os gigash, né, gigagitas, os amate, que são os amatitas, né, Arque,
sim que não são os chineses, certo? Aruad e Zemar, certo? E aonde esses povos estão, certo? Principalmente localizados, né? Por um lado, eles estão no Oriente Médio, certo? Parte deles é a terra de Israel. Então, e parte deles vão estar na África, ou seja, no norte e também para o centro e até ao sul da África. E vão povoar esse continente, tá certo? Então, muitas nações saem de Cã, né? Agora vamos falar de Sem. Sem, vamos lembrar que Sem significa semita, certo? Então, os filhos de Sem foram Elão, Assur, né, que são os assírios, Arfaxade, certo? Lut, Arã, né? Arã, a gente sabe que esse lugar está localizado na Mesopotâmia, certo? Então, o Talmud está escrito em aramaico, que vem da palavra raiz Arã, certo? Tá bom? Então, aprendemos hoje que parte dos povos bíblicos, certo? E quem são os pais destes povos e onde eles se localizam, certo? Onde eles estão onde eles estão localizados e onde os continentes, né? E em continentes diferentes. Agora vamos chegar, certo, a Abraão. Então, para a gente chegar a Abraão, a gente vai falar sobre Sem, né? Que tem um filho muito importante para a continuação, que é Arpaxade. Lembrando que a descendência, né? Nós estamos falando de genealogia, lembrando que são as partes principais históricas da Bíblia, certo? Nós estamos aprendendo a genealogia dos principais da história bíblica, certo? Então, Arpaxade tem um filho chamado Selá, certo? E Selá tem um filho chamado Eber, certo? Que é o que já chamamos de hebreu. Então, o nome do povo de Israel, que são chamados de hebreus na Bíblia, por um lado, são descendentes de Eber, certo? Porque Abraão é descendente de Eber. E o motivo que eles viviam do outro lado do Jordão. Isso se chama no hebraico bíblico, certo? Eber, que quer dizer do outro lado, certo? Por isso, esse nome hebreus, ok? Então, Eber teve um filho chamado Peleg. Peleg significa discussão. Então, nos lembra, né, o quê? Porque no período da sua vida, né, teve uma grande divisão na humanidade, que nós conhecemos, que foi a geração da Torre de Babel, né? E que os povos ganharam línguas diferentes, quer dizer, que foi aí a dispersação do povo para o mundo, né? Então, 70 línguas Deus fazem com que eles saibam falar, certo? E assim, cada um vai para um lugar diferente, certo? E falam cada um a sua língua e cada um vai ter também a sua cultura, né? E
Peleg, né, tem um filho chamado Reu, que tem um filho chamado Serug, e Serug tem um filho chamado Naor, e Naor tem um filho chamado Tera, que Tera tem 3 filhos, certo? Então, esses 3 filhos são Abraão, Naor e Arã, certo? E é muito interessante a gente também saber que Arã teve 2 filhos, então que eles são citados na Bíblia, que sabemos que foi Iscar, que na verdade era Sara, que vai se casar com Abraão, e também Ló, né? Arã teve Ló, certo? Então, nós sabemos que Abraão casou com Sara, não é verdade? Já chegamos à descendência de Abraão. Então, nós aprendemos hoje a descendência de Noé até Abraão, certo? E sabemos que Abraão casou com Iscar, que quer dizer Sara. Então, Abraão casou com a sua sobrinha, certo? Lembrando que antigamente, né, como Deus ainda não tinha dado, né, as tábuas da lei, então nessa época era permitido, né, eles casarem entre si, certo? Que hoje a gente também sabe que não é permitido, certo? Mas naquela época, né, desde de Adão e Eva, né, até Abraão, a gente sabe que isso era permitido na época, tá certo? Então, depois que Deus deu os 10 mandamentos, né, a Abraão, isso foi mudando, né, em relação a costumes e às leis, né? Então, esse era um costume da época, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a descendência de Abraão, tá certo? Então, fique ligadinho, conto com você e até o próximo Curiosidades Bíblicas, tá certo? Conto com você. Vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Então, um cheiro no coração e até a próxima.